Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 5 de fevereiro de 2025. Em entrevista à Rádios Mineiras concedida hoje, Lula afirmou que, acredite, a inflação está relativamente controlada e que o governo vai agir para impedir que a inflação de alimentos continue sacrificando o orçamento das famílias. No vídeo de hoje, eu vou tratar da diferença entre o que Lula diz e o que o governo faz e a realidade. Logo depois da vinheta, eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para garantir que o canal Dextra continue no ar, depois de mais de 4 anos, entregando a vocês diariamente informação e análise independente. O mês de fevereiro está começando. Se você é apoiador mensal aqui do canal, está na hora de pingar seu Pix ou se tornar membro do canal. Muito bem, meus amigos, vamos lá. É consenso entre os economistas que o controle da inflação passa por 2 medidas fundamentais. Uma delas, Banco Central, aumentar a taxa de juros para desaquecer a economia e provocar a queda dos preços. Esta parte está sendo bem feita, apesar da troca de presidente do Banco Central, que hoje é comandado por diretores indicados por Lula. A taxa de juros foi aumentada em mais 1%, a perspectiva de mais 1% de aumento e talvez ainda mais a depender da resistência da inflação. A outra medida cabe ao governo: cortar gastos. Esta perna das 2 pernas das políticas públicas necessárias para baixar a inflação não está sendo cumprida. E mais, Lula afirmou em entrevista coletiva anterior que, se depender dele, não haverá mais nenhum pacote de corte de gastos. Quais são os problemas que o governo enfrenta para conter a inflação? Bom, o primeiro problema é o próprio governo. O que o governo tem feito? Tem feito reuniões com representantes de setores da economia, imaginando que reunião com dono de supermercado, reunião com produtores rurais vai provocar queda de preço. Não vai. Outra coisa que o governo tem feito muito, e a prova disso é a entrevista de Lula, é falar, falar e falar e falar não derruba a inflação. O governo enfrenta obstáculos para reduzir gastos. O primeiro obstáculo é o próprio Lula, que, como eu disse, afirmou que, se depender dele, não haverá mais pacote de corte de gastos. Estamos avançando em direção às eleições de 2026 e Lula não quer saber de medidas impopulares. O governo enviou ao Congresso, ano passado, uma medida que envolvia a taxação, entre outras coisas, mais uma vez taxação, dos fundos imobiliários e do Fiagro. Esses fundos financiam, no caso dos fundos imobiliários, a locação de shopping centers, de galpões empresariais, de centros logísticos. E o Fiagro, como o próprio nome diz, é um fundo de financiamento da agricultura, uma modalidade de financiamento privado da agricultura criada no governo do presidente Bolsonaro. Pois bem, se o governo taxa esses fundos, o governo está, na verdade, contribuindo para aumentar a inflação, especialmente no Fiagro. Você está encarecendo o dinheiro que financia a agricultura, portanto, que financia a produção de alimentos. Taxar o Fiagro é aumentar o preço dos alimentos. O Congresso Nacional derrubou a medida do governo, isentou os fundos imobiliários e o Fiagro de imposto. Lula vetou e, ao que tudo indica, os parlamentares já estão se mobilizando para isso. O veto de Lula será derrubado, ou seja, o Congresso Nacional vai manter a isenção dos fundos imobiliários e do Fiagro. Outra medida fundamental é a prioridade do governo para o início do ano legislativo, é a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. E aí eu chamo a atenção de vocês para uma entrevista dada ontem à CNN por Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados. O que disse Hugo Mota? Que para aprovar a isenção do imposto de renda para
pessoas que ganham até 5 salários mínimos, o governo precisa resolver o problema da compensação. Todos os economistas são unânimes em dizer que a cobrança de imposto de renda de 15% para quem ganha mais de 50 mil reais não cobre o buraco criado pela isenção de quem ganha até 5 mil reais. O rombo nas contas públicas aumentaria em 40 bilhões de reais se o projeto do governo for aprovado como está. Ou seja, mais uma vez o governo em contradição com a realidade. De olho nas urnas em 2026, Lula quer aprovar uma medida populista, fiscalmente irresponsável, que isenta as pessoas que ganham até 5 mil reais, mas não compensa essa isenção com outras fontes de receita. A medida, se for aprovada pelo Congresso, corre o risco de ser barrada pelo Tribunal de Contas da União e corre o risco de ser barrada pelo próprio STF, com medidas judiciais encaminhadas pela oposição. Esta, portanto, é a realidade. O governo só pensa nas urnas de 2026, Lula só pensa na sua reeleição, se recusa a cortar gastos e acha que vai resolver a inflação com reuniões com representantes de setores da economia e com o lero-lero tradicional que ele costuma fazer, com o qual já estamos acostumados. Não vai. As projeções dos economistas do mercado são de que a inflação continuará acima do teto da meta por 3 trimestres seguidos e ficará no teto da meta, tudo indica, no último trimestre do ano, ou seja, a percepção de que a inflação continua comendo a renda dos trabalhadores vai continuar e o governo continuará com problemas com a opinião pública, tanto mais quanto mais nos aproximamos do ano eleitoral de 2026. Lula e o seu governo estão em maus lençóis e não há sinais de que saibam como sair dessa encrenca. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos canais alternativos do Canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de fevereiro está começando. Deixe seu Pix ou torne-se membro do canal, ajude o Canal Dextra a continuar no ar já há mais de 4 anos, entregando a vocês diariamente informação e análise independente. Agradeço também se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.